Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a essa plataforma e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, do 3 ao 5, e nós vamos aqui meditar numa pergunta. Você quer ser ovelha ou bode? Faça a sua escolha. Mas antes, se inscreve aqui na plataforma, se inscreve aqui, curte, comenta e compartilha esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você vai me ajudar a fazer com que esse vídeo ele seja considerado bom, relevante e siga para mais e mais pessoas. Assim você me ajuda a levar a mensagem do Evangelho adiante. Assim você me ajuda a divulgar a minha plataforma, divulgar as minhas redes sociais. Assim você me ajuda a levar essa mensagem. Bom, nós vamos então fazer aquele roteiro. Primeiro eu vou falar um pouco sobre fake news. Depois eu vou falar sobre o submundo gospel. Depois eu vou falar um pouco sobre leitura e aí eu entro no texto. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. E quero agradecer a todos vocês que já me seguem, que já me acompanham. E que Deus abençoe a todos vocês. Dito tudo isso, vem comigo. Vamos falar sobre fake news. Ao longo desse tempo, eu tenho colocado para vocês nos comentários, e vou colocar mais uma vez, a lista de textos bíblicos que falam sobre fake news. E eu tenho contado a cada semana um exemplo de fake news, um caso real, para que a gente possa aí meditar nesse assunto. Sendo que, a partir de hoje, eu vou pegar um por um todos os textos que eu coloco aí nos comentários e em cima deles eu vou trazer uma pequena meditação. Mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a levar esse vídeo para que mais pessoas possam ver, me ajuda a tornar esse vídeo recomendado para que mais pessoas possam ser alcançadas por ele. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 32 é o primeiro texto que está aí na lista aí. Só você olhar o comentário aí. Combata as fake news. Está lá uma listona. É o primeiro. Preste atenção no que Paulo fala. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Vou repetir. Preste atenção. Olha o que Paulo fala. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Você prestou atenção nesse texto que Paulo trouxe para chamar a atenção nossa? Então, perdão, eu me antecipei aqui. Esse texto vai ser para o submundo gospel. Vamos lá. Êxodo 20, 16. É um texto conhecido, é um dos mandamentos. Não dirás falso testemunho. Faz parte. Eu não vou nem editar, começar de novo. Faz assim mesmo porque, como eu tenho dito para vocês, aqui no meu quarto, eu prego a palavra do mesmo jeito que eu prego na igreja. Na igreja não ia ter como parar o vídeo, editar, começar de novo. Na igreja a gente erra e vai. Então eu vou deixar desse jeito aí. Vamos lá. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho. Pois bem, o texto por si já fala. Primeiro que é um dos mandamentos. E os mandamentos, que são 10, foram dados pelo próprio Deus através das tábuas que ele deu para Moisés. E esses 10 mandamentos, eles continuam em vigor. Tem uns pregadores aí que eu não sei de onde eles tiraram, que os 10 mandamentos ficaram reduzidos a 2.
Quando, na verdade, o que Jesus fez foi simplesmente fazer um resumo. Porque se você ler cada um dos 10 mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros, eles são relacionados a relacionamento vertical, homem-Deus. E os 6 restantes são relacionados ao relacionamento horizontal, homem-homem, ser humano-ser humano. Por isso Jesus falou, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Mas em nenhum momento esses 10 mandamentos foram abolidos. E eu te dou a maior prova de que um dos mandamentos que tem lá nas tábuas da lei, não cometerás adultério, Jesus não somente confirmou, como aprofundou, porque na lei do Antigo Testamento, já falei isso em outros vídeos, o adultério era somente na conjunção carnal, beijo ou a relação sexual. Jesus aprofundou, ele falou que pensou já era. Então não tem revogação. Então não dirás falso testemunho, continua valendo. E o que é não dizer falso testemunho? É não falar mentira. E o que é fake news? É uma mentira. O que é fake news? É uma meia-verdade. E se é uma meia-verdade, é porque tem meia mentira. É porque tem meia omissão. Não tem a verdade completa. Se não tem a verdade completa, não é verdade. Então, é o que é fake news. É uma mentira. É uma meia-verdade. É uma verdade distorcida. Que também tem isso. Tem muita coisa que circula nas redes sociais, é a verdade distorcida, interpretada ao bel prazer de quem divulgou. Então, quando eu digo para você, que me acompanha, para você que está vendo esse vídeo, que eu estou tirando de você a inocência, é porque eu estou pregando a palavra de Deus, é genuína. Êxodo 20:16, está lá, não dirás falso testemunho. Foi o próprio Deus que falou. Foi o próprio Deus que determinou. Então, quem divulga fake news está falando falso testemunho. Quem curte fake news está curtindo falso testemunho. Quem comenta sobre fake news endossando, está endossando falso testemunho. Quem está compartilhando fake news está compartilhando falso testemunho. E está falando sobre mentira. E está pecando diante de Deus. Então, você não é mais inocente porque você conhece a palavra. Você está sendo alertado. Eu fico feliz de estar fazendo a minha parte, alertando você. E como eu tenho dito, eu estou jogando a batata quente na sua mão. Porque a partir de agora você não vai poder se apresentar diante de Deus. Ah, ninguém me falou. Porque Deus vai dizer para você, falou sim. Tinha gente lá falando para você, não dizer falso testemunho, falando a minha palavra. A palavra por si, ela é suficiente, não preciso nem ficar aqui me alongando. Eu vou dar só um reforcinho aqui. Os 3 filtros de Sócrates: verdade, bondade e utilidade. Porque o que acontece é que tem pregador que fala sobre os filtros de Sócrates, mas ele não diz que são os filtros de Sócrates. Ele só fala dos filtros, verdade, bondade e utilidade. Então, para te dar uma ajuda, quando você receber qualquer informação, você passa pelo primeiro filtro de Sócrates. Sócrates, o filósofo grego. A primeira pergunta é verdadeiro? Se ficar agarrado no filtro da verdade, nem passe adiante. Primeira dica. Passou pelo filtro da verdade, você tem um segundo filtro, é o da bondade. A notícia é boa para quem? Se ficar agarrado no filtro da bondade, descarta. Se passar, você usa o terceiro filtro da utilidade. É útil para quê? Para quem? Vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Costumam dizer por aí nas redes sociais, pastor fulano de tal é maçom. Vamos lá. Não vou falar nomes. É verdade? Você tem prova que o pastor é maçom?
Você estava com ele lá na loja maçônica para você afirmar que ele é maçom? Você tem foto dele lá na maçonaria? Você tem declaração dele falando com a própria boca, dizendo que ele é maçom? Então, se ficar agarrada nesse filtro, descarta, nem passa adiante. Outro exemplo. O pastor Beltrano, ele teve uma amante, arrumou uma filha fora do casamento. Não vou falar nome, mas a notícia está aí. É verdade? Já se sabe que é porque já assumiu. Passou pelo filtro da verdade. Segundo filtro, da bondade. Essa notícia é boa para quem? É boa para o ministério dele? Não sei se ele é pastor presidente, mas vamos supor que ele seja pastor presidente. É bom para o ministério dele? É bom para a igreja que ele pastoreia? Ele é casado. É bom para a esposa dele? É possível que ele tenha outros filhos do casamento. É bom para os filhos dele? É bom para a amante dele, que vai ficar com a cara exposta na internet, mal falada? É bom para o filho ou filha que foi fruto desse relacionamento extraconjugal? É bom para quem? Vamos ver aqui o terceiro filtro. Vamos pegar essa mesma notícia e vou ler por último aqui. Vamos supor que esse pastor não quisesse reconhecer ou não quisesse dar pensão. Vamos lá. Quisesse manter escondido. Eu quero manter isso no sapatinho, não vou dar pensão, não vou reconhecer. Aí a amante botou a boca no trombone. Vamos lá. Então aqui passou pelo segundo filtro porque vai ser bom para o neném, o fruto da relação. Porque o neném vai ter direito a ter um pai reconhecido e uma pensão alimentícia. Então, bom, beleza, vai ser bom. Agora é útil para quem? É útil para a igreja? É útil para o ministério dele? É útil para a família dele lá? É útil para quem? Então, vamos prestar atenção. Você tem a Bíblia, que é o livro de regra de fé e prática, coisa que nós aprendemos quando nós nos convertemos e temos as nossas primeiras aulas na escola bíblica dominical. Os 3 filtros de Sócrates, eles são um material de apoio, vamos dizer assim. Eles são algo que serve para nós pregarmos a palavra de Deus, para darmos ênfase ao assunto, tá? Não substitui a Bíblia, deixando bem claro, não substitui nem acrescenta nada na Bíblia. É um material de apoio, é um argumento que nós como pregadores podemos usar para reforçar esse tema, quando nós falamos, por exemplo, desse assunto, que é fake news, que tem a ver com mentira, tá bom? Dito tudo isso aí sobre fake news, vem comigo, continua aqui. Agora sim, vamos falar sobre o submundo gospel e do mesmo jeito que eu fiz lá com a relação a fake news, eu vou falar dessa vez, ao invés de contar casos e polêmicas que rolam aí na internet, não estou inventando nada, nunca inventei nada do que eu falo aqui do submundo gospel, são notícias que já estão aí. A única coisa que eu não faço é dar nome para ninguém, porque não é necessário eu ficar dando nome para ninguém, principalmente quando é coisa ruim, não é necessário. Já teve gente que já fez, vídeo, que já divulgou e tal e tal. O meu assunto aqui é trazer a mensagem em si, a notícia em si, o fato em si, para que a gente, à luz da palavra, possa meditar. Então vamos lá. Agora sim, 1 Coríntios 10, 32. É o primeiro dos textos que eu vou falar. Eu vou colocar uma lista aí de textos sobre carnalidade, escândalos. Vou colocar também sobre mundanismo. Tá? Vou colocar uma listona aí nos comentários dessa vez. E vai ser o primeiro da lista. Carnalidade / escândalos. Então vê lá o primeiro texto. 1 Coríntios 10, 32. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Vou repetir. Portanto, não seja um motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Vamos lá. O que Paulo quer dizer aqui? Primeiramente, a ordem é clara.
Eu e você não podemos ser motivo de escândalo, de pedra de tropeço para ninguém. Tá? Não podemos ser motivo para ninguém se escandalizar, tropeçar, se afastar, desviar, sair da igreja por causa da nossa conduta. E quem é esse ninguém? Esse ninguém é geral, como Paulo falou aqui. Judeus, aos quais ele se refere, são aqueles que conheciam a lei. Os gentios, aos quais ele se refere como aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho. O Paulo é um apóstolo dos gentios. Ou a igreja de Deus. Então, traduzindo aqui, não podemos ser pedra de tropeço, motivo de escândalo, motivo de tropeço, para aqueles que já têm outras religiões, certo? Não fazem parte da igreja cristã evangélica. Vamos colocar melhor ainda para ficar claro. Ou também são ateus, agnósticos, enfim, tá? São aqueles que não são cristãos evangélicos. Não podemos ser motivo de tropeço para eles. A ordem é clara. Não podemos ser motivo de tropeço para os gentios, ou seja, aqueles que são os novos convertidos, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus agora, aqueles que estão se chegando agora para a igreja, aqueles que são filhos de crentes, seriam os gentios, vamos colocar assim. E não podemos ser pedra de tropeço, motivo de escândalo para a igreja de Deus, para os nossos irmãos em Cristo. Por que não? Por que não podemos ser motivo de tropeço para ninguém? Primeiramente, porque a nossa vida tem que ser um exemplo de conduta, de fé e de prática. Isso é para todas as pessoas, independente de religião. Quando se trata de um cristão evangélico que conhece a palavra de Deus, a exigência é maior ainda. Tá? A exigência é maior ainda. Então não podemos ser motivo de tropeço para os nossos irmãos que fazem parte de outras religiões ou que não têm religião nenhuma. Não podemos ser, não temos o direito de envergonhar o evangelho para eles. Vocês sabem por quê? Porque se nós quisermos pregar a palavra de Deus, nós no mínimo temos que dar bom exemplo, bom testemunho. Atos 11, 26, a parte final, nos diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? As pessoas viram neles o exemplo de Cristo. Modo de falar, modo de agir, toda uma linha de pensamento e de conduta, as pessoas enxergaram neles o exemplo de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em mim e Cristo em você, querendo você ou não. E como é que as pessoas vão ver isso? Através das roupas? Em parte sim. Em parte sim. Fica meio estranho uma pessoa com roupas inadequadas. Falei pessoa, homem ou mulher, com roupas totalmente inadequadas para andar no dia a dia e dizer que é cristão. Quando eu falo inadequado, é roupa curta, é roupa decotada, é roupa apertada, é roupa justa. Entendeu? Não é vestir capa. Isso tem que ser da sua essência. Alguém vai dizer, a roupa não define caráter. Em parte é. A roupa não define caráter. Em parte é. Mas a roupa dá sim. Um exemplo, a roupa dá sim um passaporte para entrar em determinados locais. Por experiência pessoal, eu já fui ver processos meus na justiça. Quando eu fui de roupa comum, calça jeans, camisa de malha, como eu estou aqui, o balconista me tratou de qualquer jeito. Mas aconteceu de algumas vezes que eu fui primeiro no tribunal, de lá eu fui para o trabalho, ou o contrário, eu tinha que estar em alguma reunião importante, eu fui. Teve um dia que eu ia de lá, saí do trabalho, fui no tribunal, do tribunal fui direto para uma igreja pregar. Então eu fui calça social, camisa social,
Até de gravata eu tava, porque a igreja que eu ia pregar exigia gravata. Eu não ia ficar andando com gravata no bolso ou na mão. Fui logo. O cara já veio logo me tratando para a fila do lado como se eu fosse um advogado. A diferença foi muito grande de tratamento. Isso é um exemplo só que aconteceu comigo, tá? Então a roupa, ela dá esse diferencial, mas existem muitos outros detalhes que são a diferença entre o bom testemunho e o mau testemunho. Então não podemos ser motivo de escândalo, motivo de tropeço, pedra de tropeço. Como eu falei, para os nossos irmãos que são de outras religiões, que não têm religião nenhuma, os desviados, aqueles que um dia foram crentes, mas se desviaram, não podemos ser motivo de tropeço para os que estão chegando, os novos convertidos, estão caminhando, começando, conhecendo, como a Bíblia nos fala, estão recebendo ainda a papinha, entendeu? Não estão recebendo ainda aquele mantimento sólido, ainda estão caminhando na fé, conhecendo a palavra, ainda estão naquela coisa do primeiro amor. Não podemos ser motivo de escândalo, pedra de tropeço, motivo de tropeço para eles. E não podemos ser motivo de tropeço, motivo de escândalo para os nossos irmãos em Cristo. Por quê? Mesmo aqueles que já estão há certo tempo na casa de Deus, nós não sabemos como está a cabeça daquela pessoa, aquele irmão. Não sabemos como está o coração daquele irmão. Não sabemos. E por causa disso, muita gente está se escandalizando, tá? Por causa da nossa conduta. Quanta gente já não se escandalizou em 2022, quando a igreja, infelizmente, uma parte considerável da igreja evangélica foi tomada pela política. Muitos pastores colocaram no altar o bezerro de ouro, colocaram lá o Baal, o bezerro de ouro para ser adorado, o ídolo para ser idolatrado. E quantos profetas de Baal não apareceram aí dando profecias que foram profetadas, na verdade, né? Tá cheio aí, já fiz vídeo até sobre esse assunto. Já falei por alto sobre esse assunto, qualquer dia desse eu vou aprofundar. Então os profetas de Baal estão rolando por aí. Quanta gente já não saiu da igreja por causa disso, desses escândalos. Fora essas coisas que a gente vê na internet aí. Já cansei de falar aqui. Só que nós não sabemos como está o coração dessas pessoas, desses nossos irmãos que estão caminhando, que estão na igreja. Não sabemos. Tem muita gente que está sendo pega de surpresa, se escandalizando, está num momento de vulnerabilidade espiritual e já sabemos que o diabo atua no meio dessas vulnerabilidades. Dito isso, vem comigo. Vou falar um pouco aqui sobre leitura. A leitura, eu tenho dito que ela é a melhor forma da gente obter conhecimento e cultura. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer com que esse vídeo seja levado para mais e mais pessoas, tá bom? A leitura, ela faz a gente aprender muita coisa. Olha, vou te dar aqui alguns exemplos. A minha geração, 50 a mais, certamente viu aqueles livrinhos de bolso, história do Velho Oeste, coisa e tal. Esses livrinhos de bolso, eles existem até hoje. Acredito eu que nos sebos vocês encontram. Vocês sabem como é que eles são escritos, ou eram escritos? Brasileiros como eu e você, que pesquisavam geografia, história, estudavam, e aí tinham a ideia de como era o Velho Oeste, né? Em termos lá, o oeste dos Estados Unidos, em termos de planície, deserto, floresta, essas coisas assim. Montava ali um mapa geográfico, pesquisava a história, como eram as roupas, os costumes e tal, e o brasileiro lá usava um pseudônimo estrangeiro e escrevia o livro, e a gente lia amarradão, aquele livrinho de faroeste. Você vê como é que o cara viajava sem sair de casa. O livro tem esse poder, a leitura tem esse poder, tem o poder de levar a gente a viajar por lugares que a gente nunca foi, só lendo ali. Vocês pegam livros do Jorge Amado e você consegue ter uma ideia de como era a Bahia na época que ele escreveu os livros. Capitães da Areia, por exemplo, é um livro que ele fala de como era a vida em Salvador, os garotos de rua, coisa e tal. Livro muito bom. Existe o filme também,
Nos canais de streaming aí tem o filme Capitães da Areia. O livro é muito bom. Ali você tem uma ideia, faz uma viagem por Salvador lá dos anos 30. Quando ele escreveu Gabriela, Cravo e Canela, você sabe que tem a novela que se chama Gabriela. Então o livro é Gabriela, Cravo e Canela. Você viaja por Ilhéus da época dos coronéis, dos plantadores de cacau, os fazendeiros lá que plantavam cacau. E quando você lê Tieta do Agreste, que a novela foi adaptada do livro e virou somente Tieta, você tem ideia de como era a vida numa cidade criada chamada Santana do Agreste. Então, por ali você viaja. Quando você lê livros históricos, como por exemplo a Moreninha, Helena, o Feijão e o Sonho, então você vai se transportando para as mais variadas épocas. E você aprende muita coisa com relação à leitura. Ela abre sua mente, abre sua capacidade criativa, ela faz com que você comece a ser mais tolerante, aberto a várias visões de mundo, sem ter aquela visão fechada, totalitária, só isso aqui. Quando na verdade a gente precisa ter essa visão totalitária, holística do mundo como um todo. Como é que você vai pregar o evangelho para alguém se você não conhece nada da cultura daquela pessoa? Eu não estou falando de adotar os mesmos costumes, mas como é que você vai pregar para um ateu se você não conhece a Bíblia? Estou te dando aqui um maior livro, o melhor livro de todos para você ler, a Bíblia. Como você vai pregar para um ateu se você não conhece a Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito ateu que estuda a Bíblia para tentar encontrar nela alguma contradição. Tem muito ateu que conhece a Bíblia mais do que muita gente está na igreja. Vou sair do campo aqui do ateu. Vou falar do crente que está desviado. Falei em outro vídeo aqui, quando eu falei sobre evangelismo. Vídeo que eu fiz recentemente aqui falando sobre evangelismo. Aquela história de evangelizar no carnaval, coisa e tal. Deu exemplo ali. Tá, você quer evangelizar, beleza. Aí você acha que você vai encontrar na rua só quem? Só quem nunca foi crente, nunca conheceu a palavra? Você vai encontrar na rua pastor, sabe, na mesa de bar, na sarjeta. Vai encontrar pastor, a boca de fumo, tudo que é lugar que não deveria estar, mas já está totalmente desviado, você vai encontrar pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, missionário, missionária, auxiliar de trabalho, aqueles que eram pregadores itinerantes. Você vai encontrar um montão deles aí desviados. Não só os que a gente vê na internet através dos escândalos, mas no dia a dia. Onde eu morei em Nova Iguaçu, eu conheço. Pastor, tinha igreja, fechou, desviou. Irmã que andava no mistério do roupão, andando lá por lá que nem piriguete, pegando geral. São alguns exemplos que eu conheço, que eu já vi. Tem muita gente, muita gente, muita gente. Como é que você vai falar de Jesus para essas pessoas se você não conhecer a palavra de Deus? Estou te dando alguns exemplos práticos e reais. Como é que você vai conversar com alguém se você não tem nada para dizer? E a leitura, ela ajuda você a ter o que dizer. A leitura da Bíblia é a melhor delas, é claro, mas é claro que muitos outros livros você pode ler, deve ler para que você aprenda a falar melhor, porque é muito feio, vai me desculpar, mas é muito feio a pessoa querer falar de Jesus para alguém e ficar falando errado. Aí é motivo de deboche, é motivo de zombaria, como a gente vê direto aí na internet, inclusive. A gente vê aí. É muito feio. Mas a pessoa não teve como estudar. Pode até não ter tido como estudar, eu sei que nem sempre é fácil, para muita gente não é,
Mas a mesma pessoa que tem essa dificuldade aí, ela tem um celular na mão. E ela entra em aplicativos, em sites para ver bobagem. E se é capaz de ler, entrar em aplicativos, em sites para ver bobagem, para ver porcaria, para ver o que não presta, para ver o que não edifica, ela pode também pegar e ver um audiobook, um podcast qualquer, um audiobook. Não quer ler? Audiobook, ouve o livro. Pode ver mensagens, pode ver vídeos que sejam edificantes, que acrescentam cultura, acrescentam conhecimento, não somente da palavra de Deus. O campo é vasto. E vou falar outra coisa para você. A ciência, os seus médicos e cientistas já estão estudando sobre a questão de o exercício da mente, do cérebro desde cedo, através da leitura e de outras atividades que forcem a mente, ajuda a prevenir doenças como, por exemplo, o Alzheimer. Eles já estão pesquisando, tá? Já estão pesquisando a correlação entre as pessoas que estudam e mantêm a mente exercitada ali, lendo, pesquisando, estudando. Tem muita gente que vê vídeos em plataforma de vídeos curtos. Eu não sou contra, inclusive eu estou em plataforma de vídeos curtos. Você pode até estar me vendo agora numa plataforma de vídeos curtos. Beleza, porque o vídeo tem aquele tempo de duração, é sucinto, mas é legal que você vá na plataforma de vídeos longos, veja a mensagem completa, porque tem gente que faz edição de forma maldosa. Exclui coisas que você falou, tiram do contexto e aí divulgam fake news. Então é importante você ver o vídeo completo na plataforma de vídeo longo, para que você tenha como ver todo o conteúdo da mensagem. É muito bom também. E exercita a mente, né? A pessoa não fica também ali com aquele cabresto, que nem cavalo, que só enxerga para frente. Tem que tirar o cabresto, abrir. E a leitura também ajuda a escrever melhor. Eu falei sobre isso em outros vídeos. E no livro que eu tenho, que eu vou lançar em breve, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu tenho um capítulo que eu falo sobre estudo, eu falo o quanto é importante a leitura para poder desenvolver o português, porque está muito ruim para ler redações, para ler coisas que as pessoas escrevem. As plataformas que as pessoas se comunicam através da escrita, elas são pavorosas. Tem gente que escreve muito mal. Eu já tive que pedir pessoas para mandarem áudio para mim, porque as pessoas estavam escrevendo tão mal que estava ruim para entender o que a pessoa queria dizer. Pelo amor de Deus, manda áudio para eu entender. É grosseria? Não é grosseria. Eu preciso entender o que a pessoa quer falar. A comunicação tem que ser clara. Tá? E bem escrito. Eu vou te dar um exemplo aqui, como é que uma vírgula muda todo um contexto. Vou pegar um texto bíblico bem conhecido. Jesus falou para o ladrão da cruz: em verdade te digo, : hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Prestou atenção? Em verdade te digo. Botei os 2 pontos depois da palavra digo, antes da palavra hoje. Esses 2 pontos separaram a oração, 2 orações. Em verdade te digo, separei a oração. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, outra oração. Então, Jesus afirmou que aquele ladrão da cruz estaria com ele naquele mesmo dia, porque ele ia morrer naquele dia. Ali Jesus já estava quase morrendo já quando ele falou para o ladrão. O ladrão pediu para Jesus, coisa e tal: lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus falou essa frase. Naquele mesmo dia eles iriam morrer. E Jesus falou que naquele mesmo dia iriam para o paraíso. A mesma frase, em verdade te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Então os 2 pontos estão depois da palavra hoje, antes do verbo estar, estarás. Em verdade te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava dizendo ali naquele dia: hoje eu estou te dizendo aqui, estarás comigo no paraíso. Quando? Não está escrito, estarás comigo no paraíso. Não está escrito que vai ser hoje, amanhã, daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Percebeu como é que os 2 pontos colocados em lugares diferentes mudam todo um contexto?
Por isso que eu falo para você ler tudo, tá? Texto, vale para a Bíblia. Versículo isolado, texto isolado, sem o contexto é pretexto para heresia. Você já ouviu essa informação, ela é verdadeira. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Cuidado, leia tudo, texto completo da Bíblia, leia o livro completo, não leia partes isoladas. Veja a mensagem completa, não veja coisas isoladas. Está na plataforma de vídeos curtos, acompanhe a continuação, porque muitos dos perfis colocam os vídeos editados, continuados. Eu faço isso. Então acompanha para você entender. Tá bom? Dito isso, vem comigo. Vamos para o texto da mensagem. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, do 3 ao 5. E a pergunta simples é: você quer ser ovelha ou bode? Faça a sua escolha. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a pregar o Evangelho, me ajuda a divulgar essa mensagem, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Me ajuda aí, conto contigo. Vamos lá, a partir de agora, vem comigo. O porteiro abre a porta para ela. Perdão, o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Está servindo o pastor. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho. Antes, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela se faça viva e real nas nossas vidas e nos nossos corações. Essa parábola do bom pastor é uma das parábolas mais lindas que Jesus nos conta, quando ele fala sobre si mesmo, que ele é o bom pastor e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu coloquei esse título, como Deus me orientou, para fazer essa pergunta: você quer ser ovelha ou bode? Faça a sua escolha. Eu vejo muita gente dentro das igrejas ouvindo vozes de estranhos. São pessoas que estão dentro da igreja, templo, casa de Deus, e tem um pastor. E ao invés de seguirem a liderança do seu pastor, elas ouvem vozes de estranhos. Elas seguem aquilo que os estranhos falam. Elas não seguem aquilo que o seu pastor fala, mas seguem o que o profeta fala. Tá? Vocês sabem que essa realidade infelizmente existe em muitas igrejas. Muitos crentes estão machucados por aí, até os dias de hoje, porque seguiram aqueles profetas do sapatinho de fogo, da canela de fogo, aquelas profetisas do manto, do coque. O coque é aquela antena que tem aquela ligação direta com Deus, sabe? E muitos desses profetas e profetisas acabam sendo profetas e profetisas de Baal. Vocês sabem que isso existe. Olha, não estou desmerecendo o ministério dos profetas. Ainda existe profeta, ainda existe profetisa, tá? Ainda existe. Não estou aqui para desmerecer o ministério de ninguém, não. Mas vocês sabem muito bem que tem muito profeta e profetisa de Baal por aí. Eu falei ainda há pouco sobre os absurdos que nós vimos em 2022. Tem aí na internet. As eleições forneceram um material farto. Foi uma forma que Deus usou para arrancar as máscaras. Tá?
Deus pegou em 2022 na eleição e arrancou as máscaras dos profetas de Baal. Eles estão expostos aí, eu não preciso nem falar nomes. Vocês consultem na internet que vocês vão ver, tem vários. E fora os que não são famosos, que andam por aí, geralmente em igrejas pequenas, coisa e tal, naqueles cultos de libertação, aqueles cultos que tem reteté. De vez em quando aparecem uns aí. Quando você vai ver a vida do cara, o cara está solto por aí. Ele não tem pastor, não tem igreja. Ele está aqui, está ali, está acolá. Ele diz que frequenta uma igreja, mas o pastor dele não sabe nem quem é ele, porque nunca está lá, está sempre rodando por aí. Muitas vezes está pregando por aí. O pastor dele não sabe nem quem é ele. O professor de escola dominical não sabe nem quem é ele. Quem é ela. Você encontra. Você vai nos montes, você encontra. Você vai nas consagrações, você encontra. Ah, como é que eu vou saber se é um profeta de Baal ou não? 1 João capítulo 4, verso 1. A receita está ali. Ponha os espíritos à prova para saber se procedem de Deus. Acabei de recitar aqui o texto para você. 1 João 4, 1. Põe os espíritos à prova para saber se procedem de Deus. Simples. Peça a Deus o dom de discernimento de espírito. Ali você vai saber quem é profeta de Baal e quem não é. Faça isso comigo aí. Você está vendo esse vídeo? Faça isso aí comigo. Se o que eu estou falando é em nome de Deus ou não. Se é Deus que está falando por mim ou não. Se é Deus que está me usando ou não. Se o que eu estou falando procede dentro da palavra ou não. Pode fazer. Não tenho medo não. Não tenho preocupação com isso não. Então, quando Deus me inspirou a colocar essa pergunta para você, você quer ser ovelha ou bode? Faça a sua escolha. É para que você comece a pensar, que voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do seu pastor? Ou você está ouvindo a voz de qualquer um? Ovelha não ouve voz de qualquer um. Ovelha ouve voz do pastor. Ovelha ouve voz do pastor. Ovelha segue o pastor. Tá? Esse texto aqui, ele está limitado ao universo de pastor verdadeiro. Eu não estou aqui falando de falsos pastores que ensinam coisa errada. Isso é para outro assunto, isso é para outro tema, isso é para outra mensagem. Tá? E eu também não posso, por causa de alguns falsos pastores que tem, botar todo mundo no pacote. Não se pode generalizar. Com a graça de Deus, a maioria dos pastores é formada por pastores sérios. Pastores que estão buscando ao Senhor. Se você está vendo esse vídeo aí de repente aí de madrugada, enquanto você está sem sono, seu pastor de repente pode estar orando por você. Se você está de repente passando algum sufoco aí, seu pastor de repente está de madrugada abrindo mão do sono dele, orando por você. Tá? Você nem sabe, porque ele não fica divulgando, falando, ó, estou orando por todo mundo. Não, fica na dele lá, quietinho, orando. Tá? Então tem muito pastor com a graça de Deus que é sério, que é íntegro, que é consagrado, que não se corrompeu, que não se desviou, que não colocou bezerro de ouro no altar, que não cede o altar para qualquer um passar por lá para ficar falando groselha, falando abobrinha, falando heresia, falando baixaria, falando blasfêmia, fazendo stand-up na igreja. Vocês sabem que tem. Vocês sabem que tem. Então, ovelha segue a voz do pastor. Ovelha segue a orientação do pastor. Bode é marrento, sai dando cabeçada, sai dando marrada, sai fazendo do jeito dele. Você vê, infelizmente, muito bode por aí. Tá? O pastor fala alguma coisa, ele não gosta, sai, vai para outro canto. O pastor não gosta, sai para outro canto. Tu vê o cara, pô, no espaço de tempo de 5 anos, o cara já passou por 10 igrejas diferentes. Conheço vários assim. O cara não para em igreja. A pessoa não para em igreja. O problema é da igreja? Tudo que a igreja está errado? Como assim? Não dá para entender. Vem comigo aqui, vamos pensar aqui no texto. Olha o verso 3. O porteiro abre a porta para ele, o pastor. E as ovelhas ouvem a sua voz.
elas vamos lá. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Então você viu que no verso 3, o porteiro abriu a porta, o pastor chamou as ovelhas. Elas ouviram a voz do pastor e o seguiram. E o pastor chama cada ovelha pelo nome. Deus, aqui, Jesus fala sobre si mesmo, ele sendo o bom pastor. Jesus chama a cada um de nós pelo nome. Satanás, ele chama você pelo seu apelido do passado, pelas coisas que você fazia no passado. Satanás faz isso. Ou ele mesmo se materializando, ou usando a boca de um monte de gente que tem por aí, para lembrar quem você era no passado, quem eu era no passado. Satanás faz isso. Mas Jesus, ele nos chama pelo nosso nome. E nós, como somos ovelhas, procuramos segui-lo, atentos, ouvindo a sua voz. Ovelha, bode sai dando cabeçada, não quer nem saber. Você não vê rebanho de bode, bode sai dando cabeçada, bode sai dando marrada, você não consegue controlar muitas vezes não. Bode é isso. E infelizmente tem ovelhas dentro da igreja que seguem o seu pastor, seguem as orientações do seu pastor, obedecem, porque elas sabem que o seu pastor pode ajudá-las, tem gabarito espiritual para isso, tem bagagem espiritual para isso, tem bagagem da palavra de Deus para isso. Então ovelhas seguem, acompanham. E o bode sai dando cabeçada, fazendo teimosia, fazendo pirraça, dando marrada, mudando de igreja em igreja e fazendo bagunça dentro da igreja. Verso 4. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Pastor vai na frente conduzindo as ovelhas. Então aqui nesse texto, nesse verso, Jesus chama a atenção para esse detalhe. Pastor não se esconde atrás das ovelhas. Pastor de verdade, ele vai na frente, ele conduz. Infelizmente a gente vê dentro das algumas igrejas os pastores deixando a lavanteira. Tem igreja que o pastor nunca prega e sai distribuindo para cada dia um pregar. Isso não pode acontecer. Ainda que o pastor queira dar oportunidade para pregadores de fora, o pastor precisa sim, pelo menos um culto na semana, preferencialmente o de domingo à noite, que é o que tem mais gente, mais crentes estão lá, ele ser o preletor, para que ele passe para a igreja as orientações. Ele precisa passar, a igreja precisa ouvir, as ovelhas precisam ouvir a voz do seu pastor, as ovelhas precisam estar familiarizadas com a voz do seu pastor precisa estar na frente. E aqueles que vão estar lá para pregar a palavra durante os outros cultos, ou mesmo que o pastor queira dar domingo à noite oportunidade para alguém de fora pregar, o pastor, no mínimo na palavra introdutória, ele fala, ele transmite orientações. A igreja precisa, especialmente no culto domingo à noite, que é o que tem mais gente. É bom que o pastor faça a palavra introdutória também nos outros cultos. A igreja precisa ouvir a voz do seu pastor. A igreja precisa reconhecer a voz do seu pastor. E a igreja, as ovelhas só vão reconhecer se o pastor falar, se o pastor se posicionar, se o pastor andar na frente, conduzindo as ovelhas. Por que isso? Porque o pastor precisa estar atento a isso, até mesmo com relação a ceder a tribuna, o altar, o púlpito, para que ele não ceda isso para qualquer um. Infelizmente a gente vê muito pastor que dá mole nesse aspecto. A gente vê muito pastor
que sequer vai apurar se aquela pessoa que está lá pregando está em comunhão com a sua igreja. O pastor não pede uma carteirinha de membro, o pastor não entra em contato com o pastor daquela pessoa, daquele pregador, porque tem vezes que o pastor nem conhece aquele pregador. Quem convidou foi o vice-presidente, foi o líder de alguma organização. O pastor não tem nem tempo de conhecer aquele pregador. Às vezes conhece ali na hora. Já preguei em igreja, inclusive, que isso aconteceu. E isso está errado. Está erradíssimo. O pastor tem que conhecer. As pessoas não podem convidar? Podem, claro que podem. Não estou falando que o pastor tem que abraçar tudo, centralizar tudo, não. Mas o pastor tem que estar ciente. O pastor tem que... Isso aí que eu acabei de falar. O pastor tem que estar na frente orientando. Vocês podem convidar, mas você me dá o nome da pessoa, me dá o telefone da pessoa, eu quero conversar com a pessoa, quero marcar um gabinete com a pessoa, quero conhecer quem é que vai estar aqui para pregar, me diz de que igreja que ela é, quem é um pastor, quero conversar com o pastor, quero saber. É um direito do pastor fazer isso. E se os pastores fizessem isso, muita coisa seria evitada nas igrejas nos dias atuais. Muitos falsos profetas não estariam nas igrejas pregando hoje. Muitos profetas de Baal não estariam dando profetada por aí. As igrejas não estariam tão danificadas como estão. Agora é o pastor que vai recolher os capos, que eu falei. 2022, o estrago que foi feito, os profetas de Baal, quem vai ter que juntar os caquinhos é o pastor. É o pastor que agora, em 2024, está tentando consertar o que já está quebrado dentro das igrejas. É isso. Vem para o verso 5 para a gente poder fechar essa mensagem. Olha o verso 5 aqui. Elas, as ovelhas, nunca seguirão um estranho. Antes, fugirão dele. Por quê? Não reconhecem a voz de estranhos. Foi o que eu acabei de falar, meu irmão, minha irmã. Meu pastor, minha pastora, você está vendo aí. Se você se posicionar, se você andar na frente, como nós lemos no verso 4, se posicionar, orientar, as suas ovelhas vão seguir você. Quem é ovelha vai seguir. Ela não vai ouvir voz de estranho. Você pode conduzir o seu ministério tranquilo, se você fizer a sua parte. Com muita oração, com muita leitura de palavra, muito testemunho coerente com aquilo que você prega, muito jejum, muita separação, consagração, coisa e tal. E conduzindo, fazendo a sua parte, liderando. Eu conheço igrejas que tem o mesmo pastor há mais de 40 anos. Isso é algum problema para a igreja? Não. O pastor está lá, aquela igreja segue. Eu conheço vários. E isso é bom. E mesmo que o pastor não tenha tanto tempo assim, a partir do momento que ele chega, começa ali a se posicionar, a orientar, a igreja começa a ver quem ele é, começa a ouvir a voz, começa a segui-lo. O bom pastor começa a segui-lo. Aquele pastor tem como levar aquela ovelha para pastos verdejantes, dar bons conhecimentos da palavra, bons conselhos, boas orientações, vai orar com elas, vai orar por elas. E essas ovelhas certamente vão estar guardadas e não vão ouvir vozes de estranhos. Não vão ficar por aí se alimentando de comida podre nesses lugares aí que estão cheios de heresia. O resultado de um pastor, de uma pastora que se posiciona, que vai na frente conduzindo as ovelhas, é esse. Tá? Esse pastor dificilmente não vai ter grandes problemas com as suas ovelhas, não. E ele vai conseguir identificar os bodes. Vai conseguir identificar os bodes. Porque vão aparecer. Vai acabar que vai ficar até meio que sem lugar para os bodes no meio das ovelhas. Que vão ficar fáceis de serem identificados. Não se trata de lavagem cerebral, não se trata de dizer amém para tudo, mas quando a ovelha reconhece que o seu pastor
tem liderança, seu pastor vai levá-la para um lugar seguro, ela segue. Quando a ovelha, aqui traduzindo agora, para a igreja, o crente quando reconhece que o seu pastor é um bom líder, seu pastor é um homem de oração, seu pastor é um homem que estuda a palavra, que jejua, coisa e tal, esse crente vai seguir, vai acompanhar. E mesmo se um dia Deus tocar no coração desse crente para ele mudar de igreja, ele não vai sair na rebeldia. Vai chamar o pastor, vai conversar, vai pedir a bênção e vai para outra igreja que tem um pastor com as mesmas características, que ele possa seguir, acompanhar, enfim, ser útil lá. Certo? Não significa que aquela ovelha vai ficar ali, aquele crente vai ficar naquela igreja até Jesus voltar. Nem sempre isso acontece. Às vezes Deus chama para aquela pessoa ser útil em outro canto, mas sai pela porta da frente, com a bênção do pastor que está liberando para sair, e com a bênção do pastor que está recebendo quando ele estiver chegando lá. É assim que funciona. Ovelha faz isso. Bode é que sai dando cabeçada, dando marrada, sai fechando porta, sai bagunçando e sai falando mal do pastor, deixa má impressão na igreja, o pastor não quer nem ver aquela pessoa por lá. Bode faz isso. Vou repetir a pergunta e vou fechar. Você quer ser ovelha ou bode? Faça a sua escolha. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que ela possa se fazer viva, presente, real e eficaz nos nossos corações. Bom, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você me ajuda a levar essa mensagem adiante. Você me ajuda a fazer com que essa palavra siga adiante. Muito obrigado porque você teve paciência para ver essa mensagem até o fim. Muito obrigado porque você me deu o privilégio de falar com você, de pregar a palavra para você. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua paciência. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.